Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone. Someday, God only knows just where or when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion hill. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where or when. What's going to happen? She's going to close, all these little wheels turning. The wheels of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion's hill. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming for to carry me home. Now swing low, she'll dip down someday to pick me up. There, every tree will be afire. The angels of God, the fire and chariot, are to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. One of these days in the low parts of my death hours, I look for him to come. That's right. I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home. Like old Elijah looking over Jordan. A band of bright angels coming after me. They were coming for to carry me home. Swing low. Get down low. Sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. The Lord Jesus, the blessed driver of this chariot, the pilot over the old ship of Zion, the boat of life,
moving down through the building, speaking. His presence is here. The very Holy Spirit that raised Him from the grave is here. Thinking man filter is the waters of separation. O filtro do homem que pensa são as águas da separação. The purification from sin, which is the word of God. É a purificação do pecado, a qual é a palavra de Deus. And the thinking man, the man that knows he's got to stand before God, knows he's got to answer for every word of the Bible, it'll satisfy that taste that's in your heart. O homem que pensa, o homem o qual sabe que ele tem que ficar perante Deus, sabe que ele tem que responder por cada palavra da Bíblia, ele satisfará aquele gosto que está no seu coração. May God help us to receive it as we bow our heads. Que Deus possa nos ajudar a receber isto enquanto inclinamos nossas cabeças. Dear God, another hour or two has passed on. The clock has moved around now. Querido Deus, mais 1 ou 2 horas tem passado. O relógio tem dado uma volta agora. The message now goes into history. And it's recorded on the book. A mensagem agora vai para o histórico e será registrada em livro. We all have to answer now for this. Every move that we made, every word that we said, every thought went through our mind, the record is still playing. Agora todos nós temos que responder por isto. Cada movimento que fizermos, cada palavra que dissermos, cada pensamento que passou por nossa mente, o gravador ainda continua ligado. It'll play on till life is over. And then we'll answer at the day of the judgment. E ele ficará ligado até que a vida se acabe. Então nós iremos responder no dia do julgamento. Oh God, the great creator of heavens and earth, whom we do believe, I pray for this people of this day. Ó Deus, o grande Criador dos céus e da terra, em quem cremos, eu oro por estas pessoas deste dia. I pray for myself with them, that Lord Jesus, that you'll hold your filter. Oro por mim mesmo com eles, que Senhor Jesus, que tu segures teu filtro. And if I'm saying anything sacrilegious, Lord, in my heart I don't know it. E se eu estou dizendo qualquer coisa profana, Senhor, eu em meu coração não sei disso. I pray that if it's wrong for me to take your word and use such a thing as that, you forgive me for it. Oro que se é errado para mim tomar tua palavra e usar tal coisa como aquela, tu me perdoe por isto. Boa noite em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom demais ouvir a palavra de Deus através do nosso profeta.
ficou marcado aí para mim: o gravador de Deus está ligado. E uma certa vez esse gravador também estava ligado quando 2 discípulos no caminho de Emaús falavam a respeito de Jesus. Que coisa boa, esse gravador podia estar ligado, estavam falando a respeito de Jesus. É o que nós viemos fazer aqui, aleluia. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. O viajante dele se aproximou, não perceberam que era o Fica conosco, nosso amado bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Para o profeta que formou pelos senhoras, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje vem conosco. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou. Partiu e deu, eles então o reconheceram. Cheios de gozo, enviou, Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia. A escritura desta noite, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. Amém. Boa noite com Jesus. Amém a todos os irmãos aqui presentes e também aos que estão através da internet. Antes de nós orarmos pelos pedidos de oração, eu já
pediria o pastor Liton para fazer esta oração. Nós temos aqui duas notas de gratidão, testemunhos, nota de agradecimento. Primeiro é do irmão Antônio Rodrigues Vieira e esposa. Agradecemos, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus Cristo pela nossa cura do Covid-19 e também ao pastor Jonas Pimentel e ao pastor Efraim Alves, irmão Fabrício Ramos, que nos deu assistência nestes dias que passamos. Agradecemos toda a igreja que orou por nós. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda escreveu: estou muito feliz de já poder estar aqui. Amém. Deus aceite sua gratidão, irmão Antônio Rodrigues. Este testemunho é do irmão Davi Pires de Moraes. Venho através deste agradecer ao meu maravilhoso Deus por ter me concedido 73 anos de vida nesta dimensão. Espero um dia eu ir também ao encontro do Senhor Jesus Cristo e todos os que partiram. Este é o motivo da nossa fé. Agradeço as orações de todos os irmãos em Cristo Jesus. Estou completando hoje, dia 25/8, 73 anos de vida. Se possível, quero deixar este capítulo, 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. É a gratidão do irmão Davi Pires de Moraes. E vamos orar com o pastor Liton, que está conosco nesta noite. Ele é lá de Indiara, Goiás, e vai fazer esta oração. Tenho aqui um pedido de oração para Cleidson Cearense da Silva, pedindo uma bênção para uma promoção no dia 21 de setembro, com a permissão de Deus, que eu seja promovido nesta data. O seu pedido também fica incluso nesses pedidos de oração. Se você não fez por escrito, pode levantar sua mão, representando a alguém, alguma necessidade. Oremos por Aloísia Alves de Almeida, Maria Ferreira, Davi Ferreira e esposa, Wesley Cabral Rocha, William Borges de Carvalho, Antônio Gomes Rocha, Juarez Aguimar, Luiz Salone de Carvalho, Madalena Teodoro Salone, Adriana Megda Salone, Juliana Santana, Vanderlei Henrique Vasconcelos e família, Jalmira Fernandes Alves, Marcílio Enoque Silva Almeida, Agenor José Almeida, Cleusa Ribeiro Fernandes, Francisco Alves da Costa, Robert Ribeiro Fernandes, José Júnior Flores, Ana Beatriz Fernandes, Carla Alves Fernandes, Edinaldo Cardoso Siqueira, problema na coluna. E pedido de oração especial com levantar de mão por Isis Gabriela Nunes Oliveira e Ana Paula Vasconcelos Santos. Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, estamos diante de Ti, precisando, ó Pai, da Tua misericórdia. Esses nomes, ó Deus, que estão erguidos aqui em Tua direção, ó Pai, eles creem que o Senhor pode ajudar, amém, que o Senhor pode libertar, que o Senhor pode abrir a porta de emprego, que o Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Sim, ó Deus. Nós cremos que o Senhor é a nossa ajuda no momento oportuno. Nós te pedimos, ó Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Ajuda, ó Deus, os necessitados. Continue, ó Pai, com a Tua mão sobre cada um de Teus filhos. Se estão pedindo, ó Pai, é porque creem que o Senhor pode sustentar, o Senhor pode curar, o Senhor pode ajudar. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos te pedindo é porque nós cremos
que o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra do mal do restante desta noite e nos guarda para a hora da tua aparição. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Que Deus continue a abençoar aqueles que estão aqui e aqueles que estão participando de mais esse culto à distância. Nós queremos dar o nosso boa noite aos irmãos que estão nas igrejas, começando pelo estado da Bahia, nas cidades de Guanambi, Barreiras, Irecê, Jacobina, Lagoinha, Maracás, Pintadas e Salvador. Em Goiás, Recanto da Fé, Gameleira de Goiás, Mineiros e Uruaçu. Em Minas Gerais, Boa Esperança, Ibiá, Paracatu, Patos de Minas e Patrocínio. No Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante. No Mato Grosso Alto, Araguaia e Banco Safra. No Pará, Breu Branco e Tucuruí. Na Paraíba, João Pessoa e Salgado de São Félix. No Piauí, São Gonçalo. No Paraná, Ubiratã. No Rio de Janeiro, Itaguaí. E no Rio Grande do Norte, Natal. No Rio Grande do Sul, Gravataí. Jaguarão, divisa com o Uruguai, e Pelotas. Santa Catarina, Brusque, Sergipe, Aracaju, São Paulo, Campinas, Ituverava e Sorocaba. E no Tocantins, Colmeia. Nos Estados Unidos, Salete Santos, Guilherme e Mariquinha e Ana Maria Cunha, sendo um total de 1.832 conexões até às 19h24, sendo 36 igrejas e 3.060 pessoas assistindo a mais esse culto. Neste momento, nós aqui de Goiânia dizemos a eles: Deus vos abençoe. E vamos ouvir a irmã Ana Flávia cantando para nós Estrada da Fé. Deve ser estreita, né? Caminhando pela vida, vi um homem levantar do seu leito sofredor. Vi também alguém sorrir
tudo vê. Vi passar o temporal e em bonança prossegui na estrada sem temor. Segurança percebi, confiança recebi pelo poder do Senhor. Mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo para Jesus, recebendo salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá da cruz. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Deus te abençoe, irmã Flávia. Deus abençoe vocês que têm completado esta igreja com os vossos cânticos, né? Com os instrumentos. Isso é muito bom. Nós vamos agora, com o irmão Candini, cantarmos e logo em seguida, somente crer, e o pastor Efraim Alves estará fazendo uso do seu tempo aqui na plataforma para nos trazer a palavra para esta noite. Hoje eu venho pra Jesus me salvar. Sei que também Ele vai me curar. Com seu poder de mim vai expulsar todo problema, doença e mal. Dos meus problemas já estou a esquecer. A minha vida com Deus é prazer, porque com Cristo eu estou a viver. Tenho coragem e fé pra vencer. Tenho coragem e fé pra vencer. Hoje eu vim pra Jesus me salvar. Sei que também Ele vai me curar. Com seu poder de mim vai expulsar todo problema, doença e mal. Dos meus problemas
A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, irmãos. Uma boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos, presente e através da internet. Vamos ler a Escritura, São Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Também desejo ler em São João capítulo 16, versículo 33. E tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós descansamos em Tua palavra, ó Pai. O Senhor já venceu, o Senhor triunfou por nós, ó Pai. E agora nós recebemos este benefício da vitória. Nós recebemos este benefício das bênçãos redentoras do Calvário. Pai Celestial, que o Senhor possa vir falar a Tua palavra, ó Pai. O Senhor é o grande mestre, o Senhor é a palavra viva e eficaz. No nome do Senhor Jesus Cristo, que os enfermos possam sair curados, oprimidos, libertados. Aqueles que estão nas suas casas possam receber a virtude do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Vamos começar aqui um pouquinho com a mensagem: é sua vida digna do Evangelho? Vamos pensar um pouquinho sobre crise. O profeta fala na mensagem olhando para o invisível, no parágrafo 35, ele diz: é quando as grandes crises chegam, as quais sempre vêm. Nessa dimensão humana, é uma crise após a outra. Davi lutou com o urso, preparou ele para lutar com o leão, e aquela vitória o deixou capacitado para lutar com Golias. E nossa vida é desta forma: você vence uma crise, uma luta, você está capacitado para uma mais forte. E nesse parágrafo o profeta fala de Eliseu e Geazi, quando a Síria cercou, e Geazi ficou apavorado, ficou mostrando ali a falta de fé. Mas quando Eliseu orou, que os olhos dele foi aberto, ele viu anjos, carruagens de fogo, viu o exército de Deus ao redor deles. No meio dessas crises que nós passamos, nunca passa pela sua mente que você está sozinho. Nunca imagina, não, eu estou sozinho, porque não está. Temos uma promessa bíblica: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Agora, Deus prova a nossa fé. Como vamos ver aqui nesta mensagem, é sua vida digna do Evangelho, do parágrafo 63 em diante, Deus provando ao nosso profeta. Ele diz: e quando um homem é nascido de novo, há um pequeno ponto do tamanho de uma unha, de seu dedo, que Deus injeta em seu sistema, e isso cai em seu coração e se ancora lá. Então Satanás o faz provar aquilo, e se isso não estiver lá, você está perdido. E aí ele começa: e meu pai morrendo em meus braços, e eu falando que Deus era um curador. Pensa nisso agora, pensa na sua vida, contradição da vida.
E meu próprio pai, com um ataque cardíaco, inclinou sua cabeça no meu braço, e eu orava por ele, e vendo-o virar aqueles olhos e olhar para mim, e se desfinhando para encontrar-se com Deus. Tomei-o e o sepultei ao lado de meu irmão, e as flores ainda estavam frescas em seu túmulo. E ele continua, eu pregando e pregando, que Deus era grande, que Deus era misericordioso, Deus era amor para as pessoas, e aqui meu pai morrendo em meus braços, e meu irmão morto. Agora você imagina isso, uma contradição na sua vida, uma crise dessa. Logo que eu sepultei, meu pai morreu, então lá estava minha esposa deitada. Durante aquele tempo minha esposa ficou enferma e eu orei por ela, e eu vim ao tabernáculo, lá as pessoas estavam esperando por mim, e eu disse, ela está morrendo. E eu fui lá e orei e orei. Irmãos, é nesta hora é que você mostra do que você é feito. Foi nesta hora que o profeta mostrou do que ele era feito. Se realmente ele tinha recebido aquele novo nascimento ou não. Se realmente aquela pontinha do tamanho de uma unha estava lá no coração dele ou não. Porque é nesta hora de uma contradição dessa, em uma crise dessa, uma crise no lar, uma crise na igreja, uma crise no serviço, é que você mostra do que você é feito. É que você mostra que se tem esta ponta do tamanho de uma agulha no seu coração ou não. Foi nessa hora dessa contradição que o profeta permaneceu firme. Ele disse, eu orei. Eu mantive minhas mãos firmes. E ela segurou minhas mãos, ela disse, Billy, eu te encontrarei na manhã, lá de pé. Disse, junta as crianças e encontre comigo no portão. E eu disse, simplesmente comece a chamar Billy, e eu estarei lá, vê? E ela faleceu. E eu a levei para o necrotério e fui para casa deitar. E quando eu fiz, o Billy Paul estava com a senhora Bloy e os seus estava tão doente que os médicos esperavam que ele morresse a qualquer hora. A condição que estava Billy Paul, cada notícia ficou numa condição igual Jó. Só notícia ruim, só problema, só luta, e parece que não passa, e você ora e a coisa está mais difícil. E eu estava orando por Billy, e eis que veio o irmão Frank a mim e disse, a sua neném está morrendo. A pequena garotinha. E ele foi no hospital e ele disse, eu disse, Deus, lá está meu pai e meu irmão no além, e as flores em sua sepultura, lá está a roupa no além, e aqui está a minha neném morrendo, não a leve. E ele simplesmente desceu a cortina como se fosse para dizer, cala-te, eu não quero te ouvir de maneira alguma. Ele nem mesmo falou comigo. E então, se ele não queria falar comigo, era a vez de Satanás. E nós ouvimos o nosso pastor pregar nesse púlpito dizendo que o irmão Brana venceu a Satanás com as cortinas baixadas, sem Deus falar com ele, e mesmo assim ele venceu, ele triunfou. Porque Satanás não chegou falando besteira, irmãos. Ele diz aqui, agora ele não podia me dizer que não havia nenhum Deus, porque eu o havia visto. Mas ele me disse que ele não se importou por mim. Assentado a noite toda, o dia todo, eu disse isso a Deus, o que tenho eu feito?
O que tenho eu feito é pregar o dia inteiro e a noite, e sempre dado minha vida constantemente. O que tenho feito? Satanás disse: isto é certo, vê você? Agora, quando isso vem a você, e você tem dito a todos que você crê que ele é um grande curador, e lá está sua neném deitada morrendo, ele recusou até mesmo ouvir sua esposa morta de tuberculose, você disse que ele poderia curar um câncer, e lá está ela. Então eu comecei a dar ouvidos a ele. Irmãos, é nessa hora de crise que espíritos vêm a seus ouvidos. É nessa hora de crise que espíritos levantam. E você não pode parar para dar ouvidos. E eu comecei a dar ouvidos a ele. Isto é justo, eu pensei, isto é certo. E disse, ele podia dizer, ele não tem que falar a palavra, simplesmente olhar para o seu bebê e ele viver. Ou o que Satanás falou para o profeta. Ele sabia do poder de Deus, que só bastava Deus olhar. E eu disse, isso é certo. E o quanto ele tem feito por ele, e no entanto, o que ele tem feito para você? E eu disse, isso é certo. E eu comecei a pensar, é nessa hora de crise no casamento, que chega um galã para falar boas coisas, é na hora da crise da família, que aparecem oportunidades que vai comprometer a sua fé. O diabo é oportunista, é na hora da crise, é na hora da dificuldade é que ele aparece. E o profeta disse, e eu comecei a pensar, vê? Tudo começa a dissolver quando isso vem ao raciocínio. Mas quando isso veio aqui, isso permaneceu lá, eu já estava quase para dizer, eu pararei. Era isso que o diabo queria, é isso que o diabo quer do povo de Deus, é que para, é que desiste, para de vir para a igreja, para de orar, para de cantar, você está perdendo tempo, é isso que ele faz. E o profeta disse, eu quase, então eu disse, eu pararei. Eu já estava quase para dizer, eu pararei, mas quando isso desceu até que todos os poderes do raciocínio se dissolveram, então isso veio aquela vida eterna, aquele novo nascimento, aquele pontinho da unha, isso chegou lá estava a vida eterna para dizer, Deus tomou, lá está uma vida eterna em seu coração, para te posicionar ao lado do ministério, para te posicionar ao lado da palavra, é somente a vida eterna que faz isso. Sem a vida eterna é levado por espíritos, porque eles estão rodeando. O diabo está rodeando como um leão à procura de quem ele possa tragar. Mas também nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Testemunhas que estão do outro lado. Testemunhas que venceram. Testemunhas que chegaram através deste ministério. Estamos rodeados. Quando você pensa em parar, pensa em uma testemunha que chegou. Pensa em uma que triunfou. O profeta fala na mensagem, ouvi, mas agora vejo. Agora às vezes estas grandes pulsações da fé chegam bem na hora das crises. É nas horas da crise, é nessas horas que brota esta fé para vencer. Foi numa hora da crise que Sansão teve aquela oração gloriosa, somente uma vez mais, Senhor. E é numa hora de uma crise, é que a igreja vai poder falar do fundo da alma, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o profeta diz, é em um tempo de grande agitação que Jesus vem.
tem que ter uma crise, tem que ter uma luta para poder brotar de dentro, igual brotou na hora que Sansão estava sendo humilhado, criticado, aquilo brotou de dentro dele. Está dentro, esperando só a hora certa. E o profeta diz: ó homens e mulheres, nesta noite, se você pudesse olhar ao redor e ver quão perto estamos da vinda do Senhor. Nós estamos perto da sua vinda. É hora de união, irmãos. É hora de estarmos mais unidos do que nunca. O inimigo quer dividir, porque essa é a sua tática. Mas você lembra que tem uma oração em São João capítulo 17, no versículo 21, Jesus orando pela unidade, que todos sejam um. Ele orou por você, Ele orou por você, querendo que você seja um com seu irmão, com a palavra. Eu tenho uma fábula aqui que eu quero ler ela, pedi ali ao irmão Oséias para imprimir. Acredito que muitos já escutaram a fábula do porco-espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriram os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso decidiram se afastar um dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então precisaram fazer uma escolha: ou desapareciam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa mais próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. Eu li essa fábula e pensei, o que o inimigo tenta? Ele tenta isso, é esparramar, irmãos, é dividir. Mas nós temos que nos unir o máximo possível, porque a vinda do Senhor está próxima. Não fazer grupos, não, nada disso. Sempre temos que ler aquela palavra à igreja. União, ficar juntos. Os homens e mulheres esta noite, se você pudesse olhar ao redor e ver quão perto estamos da vinda do Senhor, isso nos leva a pensar, a levar as coisas mais sérias. Isso nos leva a ser uns crentes melhores. Isso nos leva a ter cuidado com o falar, com o nosso andar, com o nosso agir. Vocês que têm adiado o batismo do Espírito Santo, talvez você descansou sobre alguma sensação ou algo que você fez que Satanás pode personificar e não pode ter o verdadeiro Espírito Santo em você para inteiramente na promessa de Deus. Como pode um homem que alega ter o Espírito Santo negar uma palavra dessa Bíblia, como não sendo correta? Você não pode fazer isso. Estamos vivendo no tempo da chamada da noiva. Esse é o maior tempo, irmãos. Esse tempo da chamada, você está vivendo nesta era gloriosa, na onde todos os profetas desejaram. Eles almejaram viver o tempo que você está vivendo, mesmo que você esteja sofrendo. Eu gosto de ler São Lucas 13, versículo 10, aquela mulher encurvada. Ali fala
fala da igreja, a igreja encurvada, a igreja sofrendo, mas sofrendo pressão, você sofre luta na sua casa, sofre dificuldade. Mas ela todo sábado estava lá no templo. Nenhuma das suas crises, das suas lutas impediu de estar no posto do dever como uma cristã. Ela ficou ali, encurvada, muitas vezes criticada, mas ali no posto do dever dela como uma cristã. E chegou a hora, ela naquela condição, que ela teve um encontro que endireitou, teve um encontro que pôs fim naquela situação dela, naquela crise, naquela luta que ela passava. A igreja está lutando, mas vai chegar uma hora que o profeta disse que virá um estrondo do céu que infundirá um tremendo batismo. Nós estamos esperando por este batismo. A igreja no mundo está toda numa condição só, irmãos. Estamos todos, não importa em qual país, está todo mundo numa condição só, esperando este grande batismo. Estamos lutando com a espada na mão. A igreja de Jesus Cristo não está um caco quebrado, não. Ela caiu lá nas eras das trevas, mas veio Lutero e restaurou. Veio com a justificação da fé. Aí veio Wesley com a santificação. Aí veio os pentecostais com os dons do Espírito Santo. Mas aí veio Elias com toda a palavra. Você tem uma fé restaurada, uma fé que vence o mundo. Esse é nosso lema, a fé para vencer. Você não tem que viver agitado, viver preocupado, não. Creia em Deus, descansa, a sua fé foi restaurada. Descanse em Deus, irmãos. Não diz as escrituras: aquietais e sabeis que eu sou Deus? Descanse, Ele está vendo a sua igreja, Ele vê os seus desejos, Ele vê as suas necessidades, Ele vê o que você precisa. Pela internet Ele está te vendo, Ele enche os céus e a terra. Descansa nele. A igreja não está acabada, irmãos. Ela está naquela fase de Abraão, mas isso é a igreja no geral, no mundo todo, está seca esperando este grande batismo. Não é um homem que vai trazer este grande batismo, não é um grande pregador que vai trazer este batismo, é o Espírito Santo, Ele que vai infundir este batismo no corpo da noiva de Jesus Cristo. Por isso que você tem que lutar, você tem que permanecer lutando, permanecer unidos, permanecer orando um pelo outro. O profeta disse: nunca forme grupinhos entre pessoas. Ou fale, ou faça a si mesmo de um grupo. Nós somos um. E Deus quer que nós, como um corpo de crente, permanecemos bens uns com os outros. Desta forma você vence. Dessa forma o diabo não tem lugar para enfermidades, irmãos. Mas começa um irmão lutar contra o outro. Começa um irmão combater contra o outro. Dá oportunidade para espírito de enfermidade. Dá oportunidade para doenças dentro da igreja. Mas ame um ao outro para ver também. Firme-se ao lado de um do outro. Mesmo que seja como aquele porco-espinho, furando. Mas eu não deixo o meu irmão. Eu não deixo o posto do meu dever. Eu não deixo a minha igreja. Eu vou firme, eu vou caminhando. Eu vou caindo, levantando, tropeçando, mas vou seguindo. Porque estou esperando este grande batismo. Eu estou esperando por esta hora. Eu almejo por este momento. Mas enquanto chega este momento, é isso aí. É crise, é luta, é batalha. Mas essa é a vida do cristão. Não diz o profeta: eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno um cristão para estar na linha de batalha.
É desta forma, é que você vence em casa como uma cristã, passando crises no casamento. Mas ora, fica firme, que Deus muda este quadro. Deus muda. Deus transforma filhos rebeldes. Deus dá um novo coração. Ele dá um novo espírito e coloca o Espírito Santo dentro dele, para ele poder obedecer esta palavra. Nunca vi uma pessoa que confiou nesta palavra e foi decepcionada. É impossível ser decepcionado, irmãos. O profeta, ele passou por isso aqui, mas lá na frente ele viu o resultado de tudo, que foi para o seu bem, que foi para o bem da igreja. Ele sofreu pelo nosso bem. O pastor sofre pelo bem da igreja. E ele sofreu pelo bem da noiva. Permaneça firme. Inclinemos nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós cremos, ó Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui iremos ter uma fila de oração, mas oramos por aqueles que estão pela internet, por aqueles que estão em casa, ó Deus, muitas vezes sem ter ninguém para impor as mãos sobre eles. Mas o Senhor é o grande curador, o Senhor é aquele que enche os céus e a terra. E neste momento, ó Pai, nós em uma só união, em um só coração, em um só pensamento em amor, nós repreendemos todos os espíritos de enfermidades que estão nos lares, espíritos de Covid, espíritos de câncer. Nós levantamos contra este mal, ó Deus, com a armadura de Deus, com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Nós nos pomos contra as enfermidades que estão atacando os teus filhos. Pai Celestial, cura, Senhor. Ajuda, ó Deus, os lares, as famílias que estão em crises, que estão em lutas, que estão passando por problemas conjugal, problemas com filhos. Que o Senhor possa entrar em cena a favor deles, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, que esta bênção esteja em cada lar. E agora aqueles que estão aqui, que desejam receber a oração, irão passar pela fila. Você pode agora caminhar, vir até o altar, crendo que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. As irmãs sempre têm prioridade, venham à frente, e os irmãos sempre aguardam ali.
Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o comunicado aos irmãos, aqueles que estão presentes e aqueles que estão conosco pela internet, membros da Igreja de Goiânia, Tabernáculo da Fé. Conforme informado no último domingo, sobre o prazo final para candidaturas ao posto de pastor-presidente desta igreja, informamos que a diretoria e o Conselho Deliberativo esteve reunido após a escola dominical, dia 22 de agosto, até às 14 horas, na segunda-feira, dia 23/8, após o culto de oração, e hoje, quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021, até às 19 horas. Também é nosso dever informar que, dentro dos prazos amplamente divulgados, apenas o pastor Jonas Felício Pimentel se apresentou como candidato a pastor-presidente da Igreja Evangélica Cristã Tabernáculo da Fé, pelo que, não restando outro caminho, proceder à eleição no próximo domingo, dia 29 de agosto de 2021, a partir das 9 horas, tem como concorrente o candidato pastor Jonas Felício Pimentel. Também nós queremos pedir a compreensão dos irmãos das igrejas vizinhas aqui de Goiânia, que compõem a Grande Goiânia. Exemplo, Senador Canedo, Aparecida, Trindade, Inhumas, e assim por diante. E até de outras mais longe. Então nós pedimos a compreensão dos irmãos destas igrejas que compõem a Grande Goiânia, ou mesmo de outras cidades, que não venham no próximo domingo na escola dominical, em virtude da eleição que teremos para pastor-presidente. Deverão vir somente os membros da Igreja Evangélica Cristã Tabernáculo da Fé de Goiânia. Esclarecemos ainda que só poderão votar os irmãos que atendem os pré-requisitos estatutários, que são ser batizados, dizimista, que comparecem às assembleias quando convocadas,
zelar pelo patrimônio moral e material da igreja e frequentar a igreja com habitualidade. Amém? Entenderam? Então, democraticamente está posto a eleição para pastor-presidente no próximo domingo. Graças a Deus pela mensagem que ouvimos nesta noite. Que Deus recompense, abençoe e continue abençoando o pastor Efraim Alves, sua família, seu ministério. Sexta-feira, se o Senhor nos permitir, às 18h30, culto com pregação da palavra. E amanhã, somente transmitido, 8 horas da manhã, culto de oração e adoração, e às 19 horas, uma mensagem pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Até sexta-feira, se o Senhor nos permitir, despeça um do outro, dizendo: Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Jesus